Olá, povo de Deus, segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum, 19 de outubro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 2, de 1 a 10 e Lucas 12, 13 e 21. No primeiro capítulo de Efésios, fomos agraciados com uma bênção lindíssima que começa assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual por meio de Cristo nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais do céu. Hoje temos essa passagem que nos diz que quem adere a Cristo passa da morte para a vida, passa do pecado à graça. Antes estávamos sujeitos às obras da carne e agora somos guiados pelo Espírito. É sempre oportuno nos lembrar que por carne se entende a pessoa toda voltada para o pecado, e não somente o corpo. Carne aqui não é sinônimo de corpo. Como bem sintetiza o teólogo português Fernando Fonseca, o termo carne é frequente no Novo Testamento e havemos de compreendê-lo bem. Por vezes significa a natureza humana nos seus aspectos de fragilidade. Outras vezes significa as paixões do homem inclinado para o mal. Outras vezes ainda alude a um estilo de vida negativo que leva à morte espiritual. O que é certo é que no Novo Testamento esse termo nunca se refere ao corpo ou à matéria em geral como realidade negativa. As paixões da carne são, pois, atitudes negativas do homem na sua totalidade, decorrentes do mau uso da liberdade. Sob essas paixões da carne, éramos igualados a todos os seres humanos e, como tais, filhos da ira. Quem é que nos salva desta situação? Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. É pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Esse tema é muito recordado pelos cristãos reformados, em contraponto com a Igreja Católica, que carrega a necessidade das obras para a consumação de nossa salvação. De fato, é muito bom nos lembrarmos que a salvação é graça de Deus, pois muitos de nós que achamos que a salvação é fruto de nossas obras, nos tornamos cristãos arrogantes, quase que dizendo a Deus: do jeito que eu vivo, o Senhor não tem outra coisa a fazer a não ser me salvar. Ora, devemos praticar as obras da justiça, da ética, do amor, do bem-querer e demais virtudes, porque tudo isso decorre de nossa fé em Jesus Cristo, mas não para comprar a salvação. Esta já foi adquirida pelo sacrifício do Cristo na cruz, uma vez por todas, porque Deus é rico em misericórdia. E como diz o exegeta Shekel, somos nova criação de Deus por meio de Cristo, e nos cabem tarefas, obras, que não são condição, e sim consequência da salvação. Por isso o salmo de hoje diz: o Senhor mesmo nos fez e somos seus. Lucas 12, 13 a 21, esse alguém do povo que pede a Jesus a intervenção em questões tão familiares como o é a repartição justa da herança, poderia estar com total razão, mas Jesus quer ajudá-lo a dar um passo mais adiante, fazendo-o relativizar os bens terrenos para ganhar o bem eterno. Vale a pena recordar que a elaboração de testamento era algo natural. Vejamos o que nos diz o livro do Eclesiástico, capítulo 33, versículos de 20 a 24. Nem a filho, nem a mulher, nem a amigo, nem a vizinho des poder sobre ti, enquanto viveres.
Enquanto viveres e respirares, não te submetas a ninguém. Não entregues a outro o que é teu, para que não tenhas de mudar e suplicar-lhe. É melhor que teus filhos te supliquem do que estares à mercê deles. Sê dono de todos os teus assuntos, e que não caia mancha em tua reputação. Quando se cumprir o número dos teus breves dias, o dia da morte, repartirás então tua herança. Portanto, o tema da herança era recorrente na cultura da época. Jesus, porém, reage ao pedido da voz que veio da multidão para que ele interviesse na repartição da herança, dizendo: Homem, quem me nomeou juiz ou encarregado das vossas partilhas? Olhai, guardai-vos de toda ganância, porque mesmo que um homem viva na abundância, a sua vida não depende dos seus bens. Logo a seguir, Jesus conta uma de suas parábolas, explicitando o sentido de suas palavras. Contou a história de um homem bem-sucedido no agronegócio, que só pensava em acumular e pensava em uma aposentadoria farta e gorda. Jesus conta que tal homem, diante do sucesso de seus negócios, pensava consigo mesmo, dizendo: tens muitos bens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Quando tudo lhe parecia ir bem, é chegada a hora da sua morte. Essa parábola de Jesus serve de alerta a todos os que vivem de acumulação, pensando que estão alicerçando o futuro extremamente bem garantido. Porém, fiar-se nos bens não é tão seguro, para quem não sabe nem o dia e nem a hora de sua partida definitiva, ou seja, todos nós. Quando o homem pensava que poderia viver gozando de tudo que acumulou, Deus, porém, disse-lhe: insensato, nessa mesma noite vai ser reclamada a tua vida, e o que acumulaste, para quem será? Assim acontecerá ao que amontoa para si e não é rico em relação a Deus. O sistema capitalista que vivemos nos incute a cultura da poupança, da acumulação, ora pensando em nossa velhice tranquila, ora pensando na continuidade de nossa família. Com essa mentalidade, cada um de nós passa a vida preocupado com o que ter e o que deixar para os filhos. Como não há cultura de partilha e sim de acumulação sem medida, os bens não são suficientes para todos, porque alguns pensam em construir celeiros sempre maiores para guardar sua riqueza em detrimento de muitos que nada têm. A lógica de Cristo e dos primeiros cristãos passava por outro caminho. Vemos na primeira carta de João: aquele que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e com a boca, mas com obras de verdade. Vivemos numa sociedade onde a indiferença em relação às necessidades dos outros vai se tornando natural, cultural. Sobre isso, ouçamos o que nos diz Papa Francisco. Para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros, ou mesmo entusiasmar-se com este ideal egoísta, desenvolveu-se uma globalização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamo-nos incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista dos dramas dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem que não nos incumbe. A cultura do bem-estar anestesia-nos, a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos. Enquanto todas essas vidas ceifadas por falta de possibilidades
nos parecem um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Concluamos hoje com o sonho da fraternidade presente na mais recente encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Desejo ardentemente que neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, podemos fazer renascer entre todos um anseio mundial de fraternidade. Entre todos, aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajude mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonharmos juntos. Sozinho corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe. É juntos que se constroem os sonhos. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Um beijo no seu coração.